2020 foi um ano completamente conturbado, tiveram várias coisas que aconteceram e eu tenho certeza que você lembra de algumas delas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Nós já estamos nos últimos dias do ano e é legal fazer essa retrospectiva e é justamente o que nós vamos fazer aqui no canal. Então se liga no vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Nicolas Celani. Eu trouxe para vocês uma retrospectiva muito bacana daquilo que aconteceu esse ano, dos fatos que foram relevantes para esse ano, e eu espero que vocês gostem disso. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo aqui no canal que você vai me ajudar demais, e isso não vai levar nem 2 segundos para você fazer. Então se você é novo aqui, ainda não é inscrito, já se inscreve e também já vai deixando o like se você gosta dessas retrospectivas, beleza? Bora lá pro vídeo. Bom, o mês de janeiro já começou muito acelerado, nós tivemos quase uma terceira guerra mundial, onde tropas americanas acabaram matando um líder iraquiano, que é o Soleimani, e isso causou várias brigas, até mesmo o exército do Iraque acabou destruindo um avião por engano, e isso começou a virar maior bagunça e quase teve o estopim da terceira guerra mundial, até que o Donald Trump, o presidente americano, decidiu ficar em paz e não ter guerra nenhuma, porque ia acontecer realmente uma terceira guerra mundial. As queimadas na Austrália foram realmente devastadoras, milhares de animais morreram, florestas foram completamente queimadas e até mesmo fumaça de lá veio parar até mesmo aqui no Brasil. Então foi realmente uma catástrofe que aconteceu lá. Como eu disse, milhares de animais mortos, pessoas também perderam a sua vida, a sua casa, várias cidades foram destruídas, então isso que aconteceu, esse desastre natural que aconteceu lá na Austrália, impactou bastante o bioma daquela região. Foi em janeiro que os primeiros casos de Covid-19 começaram a ser divulgados para as pessoas, que foi onde muitas cidades lá da China começaram a fechar por causa dessa, não era pandemia na época, mas já era uma epidemia naquelas cidades, então algumas cidades chinesas já estavam se fechando, mas ainda não tinha se espalhado para o mundo inteiro. E é claro, a gente não pode deixar de fora a morte do brilhante Kobe Bryant, que ele era um jogador de basquete que estava voando de helicóptero com a sua filha, indo treinar, indo se divertir com a sua filha, e o helicóptero acabou caindo. Então foi uma morte muito dolorosa para muitas pessoas, porque ele era realmente uma inspiração para as pessoas e foi um luto gigantesco no mundo inteiro. Então ele não podia ficar de fora dessa retrospectiva. No mês de fevereiro não tiveram muitos acontecimentos, mas foi nesse mês que o Covid chegou aqui no Brasil. Foi onde teve o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil, que era um homem que estava passando alguns dias na Europa, contraiu o vírus e acabou trazendo aqui para o Brasil. Então esse foi o primeiro caso confirmado de coronavírus aqui no Brasil. Mês de março foi declarada a pandemia, então esse vírus que estava se alastrando para vários cantos do mundo já era considerado pandemia. Todos os países no mundo tinham pelo menos um caso de Covid-19, então foi um fato que marcou muito, porque há muito tempo não se tinha uma pandemia no mundo inteiro. Eu particularmente nem lembro da última, acredito que tenham matado tanto foi a gripe espanhola e foi há milhares não, né? Foi décadas, várias décadas atrás. Então foi nesse mês que foi declarada a pandemia, que os Jogos das Olimpíadas lá no Japão foi postergada para 2021. Então foi declarado esse caos, vamos dizer assim, logo no mês de março. E com isso veio o isolamento social, que as pessoas começaram a ficar mais em casa, empresas adotaram o home office como método de trabalho, muitas empresas adotaram isso. Provavelmente você que está me assistindo trabalhou em home office, e se você trabalhou em home office, coloque aqui embaixo o que você achou desse método das empresas deixarem vocês em casa para trabalhar. Tem até mesmo muitas empresas que adotaram isso como fixo. A XP, por exemplo, já tem funcionários que vão permanecer em casa depois que tudo isso regularizar. E é claro, durante esse mês de março foi acionado o Circuit Breaker 6 vezes em uma semana. E sem dúvida alguma isso vai entrar na história, porque ao longo de todos os anos nós tivemos basicamente 6 Circuit Breakers, 6 períodos de Circuit Breakers, e somente nesse ano nós tivemos 6 em uma semana. Então ele vai ser um marco muito histórico nesse mundo dos investimentos. Falando politicamente, lá em abril, Moro pediu demissão, ministro da Saúde foi demitido, cara, foi uma bagunça na política. Então, se você lembra disso, até mesmo a bolsa caiu bastante nesse mês de abril, quando o Moro declarou que estava saindo, estava pedindo as contas e tudo mais.
Então, esse mês de abril foi muito marcado justamente por causa dessas brigas políticas. No mês de maio, nós tivemos o movimento Black Lives Matter, que é um movimento que veio para acabar com o racismo, e o que incentivou esse movimento foi a morte de um americano, o George Floyd. Ele foi literalmente assassinado por um policial, então foi um movimento muito promovido na internet, principalmente nesse mês de maio. Foi nesse mês que voltaram os Anonymous, que é um grupo hacker, que começou a espalhar casos de policiais, e isso foi passado em rede nacional, e isso causou muito alvoroço assim na internet, que a volta dos Anônimos mostraram que existe muita coisa encoberta em questão da polícia, da política e tudo mais. Foi bem bacana. E foi nesse mês de maio que tivemos nosso primeiro lançamento de pessoas para a estação espacial por uma empresa privada, que é a SpaceX do grande bilionário Elon Musk. Particularmente eu fiquei bem empolgado com esse dia, eu assisti lá ao vivo, foi muito legal. Se você estava assistindo nesse dia, eu tenho certeza que você ficou bastante empolgado também. Em julho nós tivemos uma praga bíblica, vamos dizer assim, lá na Argentina, onde uma nuvem de gafanhotos estava destruindo todas as plantações, e esses gafanhotos estavam em direção ao Brasil e graças a Deus que nada aconteceu. Eles acabaram se afastando, se dissipando e eles não acabaram chegando aqui no Brasil. Foi nesse mesmo mês que aconteceu o ciclone lá no sul, onde várias casas foram destelhadas, pessoas acabaram perdendo suas vidas também. Foi um fenômeno natural bem incomum aqui no Brasil e isso realmente causou muitos impactos e prejuízo para as pessoas lá do sul. Em julho nós tivemos algumas notícias boas, que era a divulgação de algumas vacinas promissoras no combate ao coronavírus. Nós já estávamos há vários meses já nessa pandemia e finalmente alguns indícios de que vacinas seriam distribuídas para as pessoas, e foi nesse mês de julho que isso aconteceu. A vacina da Rússia foi a primeira a ser divulgada, que seria promissora, que daí eles começaram a fazer os testes realmente na prática para poder ver se causaria algum impacto ou não. E também foi nesse mês que a Bolsa voltou ao seu patamar dos 100K, dos 100 mil pontos. Lá no início da pandemia ela caiu cerca de 45% e ter chegado nos 100 mil pontos é algo bem otimista, vamos dizer assim, para o pessoal que estava investindo na Bolsa de Valores neste ano. Em agosto aconteceu um fato assim que chocou muita gente, milhares de pessoas ficaram feridas e mortas também, infelizmente, que foi a explosão naquele depósito em Beirute, situada lá no Líbano. E como eu disse, várias pessoas acabaram perdendo a sua vida e isso foi filmado de diversos ângulos. Eu acredito que até mesmo ninguém que morava lá perto acreditava que fosse explodir daquela maneira. Foi em agosto também que o grande ator Chadwick Boseman acabou falecendo, coisa que foi uma surpresa para todo mundo, até mesmo para mim. Ele sofria durante vários anos de câncer de cólon e ele nunca tinha divulgado para ninguém. Ele foi um herói tanto dentro das câmeras quanto fora, ele sempre ajudava as pessoas e ele nunca mostrou esse lado, essa particularidade dele. E ele ter falecido tão jovem foi realmente uma pena. Bom, descanse em paz, eterno Pantera Negra. Em setembro nós tivemos as emissões das notas de R$200, que muitas pessoas gostaram e outras não, e até hoje eu peguei, eu acho que uma vez em uma nota de R$200 e ela nem era minha. Foi em setembro que aconteceu as queimadas no Pantanal, um bioma quase inteiro foi queimado, milhões de animais mortos também, mexeu completamente com o ecossistema aqui no Brasil. E foi no final de setembro que também aconteceram os debates, os primeiros debates de Trump e Biden para a presidência dos Estados Unidos, o alto cargo mundial, vamos dizer assim. E foi nesse mês que eles começaram a fazer os debates. As pessoas que estavam otimistas com o fim do coronavírus, do Covid-19, viram que lá no mês de outubro a segunda onda na Europa começou a realmente infectar milhares de pessoas e muitas pessoas também foram mortas nessa segunda onda e as pessoas tiveram que novamente se isolar socialmente, novamente ter aqueles cuidados que estavam tendo no começo da pandemia. E também foi em outubro que Lewis Hamilton, para quem não conhece, ele é um piloto de Fórmula 1, ele conseguiu garantir sua vitória no campeonato de Fórmula 1, onde foi concedido o prêmio de 7 vezes campeão para ele, então foi muito bacana. Eu estava assistindo essa corrida e foi uma corrida muito emocionante, justamente porque hoje ele é uma das referências mundiais de toda a história no Fórmula 1. Além de que o Lewis Hamilton ele é muito ativista no movimento antirracismo, então ele tem posicionamento sobre isso, ele tem voz sobre isso. Então esse movimento, vamos dizer assim, dentro do carro e fora do carro que ele faz é sensacional, é sensacional. O cara é fera.
Novembro, Biden vence as eleições dos Estados Unidos. O Trump não gostou muito não, mas Biden venceu nas urnas e ele será o próximo presidente dos Estados Unidos. E também foi nesse mês de novembro que o Bitcoin chegou aos 100 mil reais, ou seja, um Bitcoin, 100 mil reais. Na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, o Bitcoin está cotado a 140 mil reais. Um Bitcoin, 140 mil reais. E eu tenho certeza que se você tinha Bitcoin, você ficou muito feliz. No mês de dezembro nós tivemos boas notícias, onde as primeiras pessoas começaram a ser vacinadas contra o Covid-19. Então, os idosos da Europa, no Reino Unido e também nos Estados Unidos já estão começando a ser vacinados. E é uma notícia muito positiva para todo mundo depois desse ano conturbado de coronavírus, pandemia. Foi um ano muito problemático em relação a isso, então é uma vitória realmente para as pessoas e até mesmo para a medicina ter conseguido fazer uma vacina que conseguisse acabar com essa pandemia que nós estamos vivendo hoje. Além de que aqui no Brasil aconteceram várias coisas no mês de dezembro, como assalto a banco. Foi um mês bem complicado também em relação a isso. Mas finalmente nós estamos no final desse ano que muitas pessoas não gostaram. Apesar de todos os apesares, eu respeito as pessoas que não tiveram um bom ano. Para mim foi um ano que eu consegui amadurecer muito e eu espero que você também tenha conseguido amadurecer nesse ano, que foi muito complicado para todo mundo. O que você achou de ter revivido tudo isso que aconteceu durante esse ano? Comenta aqui embaixo, vamos deixar os comentários que vai ser bem legal a gente poder interagir e até mesmo relembrar desses momentos. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Isso não vai levar 2 segundos, assim como não vai levar 3 para você se inscrever aqui no canal, se você é novo por aqui. Bom pessoal, vou ficando por aqui, fiquem com Deus. Meu nome é Nicolas e esse é Sucesso Jovem. Até a próxima!